Vamos abrir a palavra em Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Começamos ontem a meditar nesse capítulo. Percebemos que o texto fala de um rei e de um profeta, o rei Uzias, o rei prepotente, orgulhoso, vaidoso, arrogante, soberbo. Deus engrandeceu o rei Uzias, ele se tornou forte, poderoso, aclamado. A sua fama chegou no Egito, mas ele começou a desprezar os céus e manifestou a sua própria vontade, ultrapassou os seus limites e queimou incenso no templo. Quando isso aconteceu, Deus o feriu com lepra, e foi triste o final do rei Uzias, longe de tudo e de todos. Quando ele morreu, Isaías busca o templo, e no templo ele tem uma visão maravilhosa. Ele tem uma visão de Deus, que se apresenta como grande rei, o Senhor dos senhores. Quando Deus se apresenta para Isaías, toda a visão que ele possuía de Uzias se apequenou. Uzias não era nada diante do Rei dos Reis, não era nada diante do Criador do universo. Isaías ficou, portanto, impactado com essa visão de Deus. E essa visão mudou completamente a sua vida. Ele entrou num templo amargurado, preocupado, triste, com incertezas no seu coração em relação ao futuro. Havia morrido o rei Uzias, que seria de Judá, mas ao mesmo tempo Deus se apresentou como sendo o Todo-Poderoso. Quando nós conhecemos quem Deus é, tudo se torna pequeno, tudo perde o sentido, perde o valor. Essa a visão que Isaías teve. Então notem, irmãos, que a partir do versículo 1 até o versículo 8, nós encontramos Deus se mostrando para Isaías. E veja no versículo 1 a 4, ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Vejam, irmãos, aqui a visão do Todo-Poderoso. Deus se apresentou como rei. E quais são as características desse rei? Notem que no versículo 1, Deus se apresenta como um rei transcendente, acima da sua criação. Deus estava e está assentado num alto e sublime lugar. Deus está muito além da criação. Deus é superior à criação. Nada se compara ao Criador. Uzias tinha um trono nessa terra, em Judá, um trono nesse mundo. Mas Isaías, ele percebe um trono no céu. E nesse trono, alguém estava sentado. O trono não estava vazio. Nós sabemos, irmãos, que o trono de Deus nunca esteve vazio.
E Deus nunca foi destronado, Ele sempre reinou de forma poderosa e sem igual. Ele está no alto e sublime lugar, no alto, acima da sua criação. E a ideia que se apresenta no alto é que Ele estava reinando. Nada foge ao controle de Deus. Deus domina a sua criação. Deus domina o universo. Deus domina a sua vida. Deus domina os detalhes da nossa existência. A Bíblia diz que uma folha não cai de uma árvore se não for por consentimento de Deus. Vejam que Deus, Ele preside os detalhes. Deus, Ele preside o seu corpo, cada célula. Deus está organizando. Então, era essa a visão que, de fato, Isaías deveria entender. Para tirar do seu coração o medo, a ansiedade, o desespero, a revolta, a frustração. Até então, a sua visão era uma visão limitada ao poder do rei Uzias. Ele é chamado para contemplar o céu. E no céu ele percebe que alguém tem a agenda do universo, que de fato alguém é poderoso, e que a vida de Uzias estava sendo controlada por esse Deus. Quem criou Uzias? Deus. Quem colocou Uzias no trono de Judá? Deus. Quem promoveu Uzias? Deus. E quem matou Uzias? Deus. Então é muito importante, irmãos, nós termos essa visão a respeito de Deus. Deus controla a nossa vida. Deus controla a nossa existência. Deus controla o nosso futuro. Nós não temos as rédeas da nossa existência. Não podemos controlar o nosso futuro. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas nós devemos descansar nesse Deus que está no alto trono. E tem um poder de controlar absolutamente tudo. Quando nós conhecemos esse Deus, não existe espaço para ansiedade, para preocupação demasiada, para o descontrole, para o desespero. Deus controla a nossa vida. Deus controla a sua casa. Ele conhece as suas necessidades. Então é muito importante que nós conheçamos de fato quem é Deus. E não venhamos a apequenar Deus, como fez Isaías. Deus está no alto. Ele está no alto e sublime lugar. Sublime lugar. Ou seja, no lugar cheio de graça, no lugar amável, no lugar onde não existe crise, onde não existe desespero, onde não existe preocupação. Deus não se preocupa, não existe temor no coração de Deus. Então, Isaías foi chamado a contemplar esse Deus que é poderoso, que está no alto lugar, mas ao mesmo tempo está no lugar sublime, no lugar onde não existe crise. E exatamente essa dimensão e esse clima que nós somos chamados a viver aqui na terra. Às vezes, meus irmãos, nós entramos em muitos dramas, porque nós não refletimos, e às vezes não conhecemos o caráter de Deus. Nós chamamos Deus de Pai, mas desconfiamos do cuidado dele. Chamamos Deus de Pai, mas nos preocupamos com o básico. Talvez você esteja com o coração ansioso nesse exato momento, preocupado em relação ao futuro, preocupado em relação ao dia de amanhã, com as suas crises. Mas ao mesmo tempo, você chama Deus de Pai.
Ou seja, na nossa ansiedade, na nossa crise, nós estamos afirmando duas coisas: Deus é Pai, mas Ele é incompetente. Deus é Pai, mas Ele não sabe cuidar de mim. Então nós buscamos fazer o que achamos certo, colocamos ansiedade no nosso coração. Então notem que essa primeira apresentação de Deus para Isaías apresenta Deus no alto e sublime trono, onde não existe preocupação, ansiedade, receio, medo. E tudo isso, meus irmãos, se estabelece na nossa vida quando nós estamos em sintonia com Deus por meio das orações que fazemos nessa terra. Porque Deus criou a oração, porque Deus criou essa possibilidade de você se comunicar com Deus. É muito simples, para que esse clima que está no céu venha descer e alcançar o seu coração, o seu quarto, a sua casa, e você possa descansar nos seus braços paternais. Nós somos tímidos em relação à nossa fé, somos vacilantes, não refletimos no caráter de Deus, no seu cuidado paternal, amoroso, não lemos as Escrituras, não oramos, e nós queremos então controlar a nossa própria vida, controlar o nosso futuro, enchendo o nosso coração de ansiedade, essa preocupação que vai acontecer ainda. Nós somos assim. Porém, meus irmãos, quando nós buscamos a face amorosa do nosso Pai e percebemos o seu cuidado, nós vamos notar que não deve existir no nosso coração o espaço para ansiedade. Deus cuida de nós, Deus nos protege, Deus nos ampara. E essa certeza se estabelece, mais uma vez eu digo, nas orações que nós fazemos. Se você não ora, você vai ter ansiedade no seu coração, você vai ter medo no seu coração, você vai ter receio. Porque quando nós oramos, Deus começa a mudar o rumo do nosso coração, animar a nossa alma, gerar esperança em nós. Isaías precisava dessa lição e nós também precisamos. Precisamos ter consciência que o nosso Deus está no alto e sublime lugar. Isso se aplica na nossa vida, na nossa história, na nossa experiência. Se aplica também em relação à nossa pátria. Quando nós buscamos a presença do Senhor, as ruas estavam cheias, as praças, as avenidas, vocês viram, né? Em São Paulo, em Brasília, mas as igrejas estão vazias. As reuniões de oração estão vazias. Aí a gente vai mudar alguma coisa? Vai nada, irmãos. Ilusão, coisa de besta. Pensar que vai mudar o mundo sem os joelhos no chão. Então, nós mudamos o mundo quando colocamos a face de Deus voltada para esse mundo por meio das nossas orações, não por força, nem por violência, mas pelo poder de Deus, que se apresenta quando o povo de Deus simplesmente ora. Nós falamos ontem sobre a experiência de John Knox na Escócia, aquele homem que resolveu orar, e a rainha, ela dizia que não temia os exércitos dos seus inimigos, mas ela tremia quando John Knox
se colocava em oração. Quando a igreja ora, meus irmãos, coisas profundas acontecem nessa terra. Estamos diante do Rei do Universo, do Todo-Poderoso. E é exatamente assim que Deus vai abalar essa terra e vai trazer prosperidade, paz, alegria e descanso. Então, na oração, nós temos certeza absoluta que nós não estamos sozinhos, mas temos um Rei à nossa disposição. Temos o nosso Criador ao nosso lado, aquele que é todo poderoso, aquele que apequenou completamente o rei Uzias, que não passou a ser nada para Isaías, quando ele teve essa visão do rei no alto e sublime lugar. Então, quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Talvez você diga: Deus é o meu pai. Mas um pai fraco, um pai que não cuida, que não protege, que não ampara. Aí certamente você vai dizer: pastor, jamais. Mas por que você anda preocupado, ansioso, indeciso? Por que tanto medo, tanto receio? Deus não é o seu pai? Então notem, meus irmãos, que às vezes a nossa confissão é contraditada pela nossa experiência nessa terra. E nós precisamos é ter fé, confiar em Deus e orar, suplicar. E certamente nós seremos abençoados pelo Senhor, o nosso país e certamente também a nossa existência.